E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, dessa vez estamos trazendo aqui alguns exercícios referente à prova do Detran. Esses são exercícios aí aplicados em 2023, então são atualizados, né? Estão aí na última versão, né, de acordo com a resolução aí do Código de Trânsito Brasileiro, né, o nosso CTB. Então a gente vai estar resolvendo hoje aí 10 exercícios, né? Então vamos estar iniciando aqui, pessoal. Então, nossa primeira questão aqui, a gente tem essa pergunta aqui, ó. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Então, ele está dando aqui 4 alternativas para a gente aqui e a gente tem que assinalar a alternativa correta. Todos os exercícios de hoje, pessoal, é a alternativa correta, exceto se tiver algum enunciado dizendo que é incorreta. Mas no nosso caso aqui, todos eles de hoje, né, vai ser a resposta correta. Então, já peguei a ferramenta aqui para estar marcando. Então, vamos estar vendo aqui, pessoal, ó. A velocidade mínima não pode ser inferior a 40 km por hora, 20, 1/3 da velocidade máxima regulamentada para a via, ou metade, né, da velocidade máxima regulamentada para a via. Aqui, pessoal, a gente tem que analisar sempre o que é cada opção, né? Às vezes você lê uma coisa, acaba se confundindo, né, lendo por cima rápido, acha que a questão é fácil e acaba errando numa besteira, né, numa bobeira, numa desatenção. Então, o que a gente está dizendo aqui, pessoal? Ó, isso aqui a gente não pode afirmar se é 40, se é 20, porque se você está numa rodovia, por exemplo, e a velocidade dela é 100 km por hora, né, a velocidade máxima permitida, a gente andar a 40, a gente vai estar andando muito devagar. Andando a 20 também vai estar muito mais devagar. Mas se for numa rodovia, numa estrada na cidade, né, é diferente, porque geralmente a velocidade regulamentada máxima, né, é 40 por hora, se for em zona escolar é menos, né? Então, a gente não pode afirmar que é uma velocidade fixa. Então, de cara, pessoal, a gente já descarta essas duas alternativas aqui. Porque ele está me dizendo o seguinte, ó, não está me falando num cenário de cidade ou de rodovia, ele está falando no modo geral. E isso a gente tem essa lei aqui no nosso Código de Trânsito, né? Então, beleza. Das 4, 2 a gente já descobriu que não é a resposta correta. Agora a gente sobrou 1/3 e metade. Agora isso daqui, pessoal, você deve saber, né? Porque você estudando, né? Tendo as aulas ali, a parte teórica, você vai estudar e você vai saber o que é, né? Mas enfim, 1/3 ficaria muito pouco, porque você analisando comigo aqui, ó, só o fato de ser uma coisa lógica, né? 100 km por hora numa rodovia. 1/3 dessa velocidade seria 33,3333, né? Infinito, né? 33 km por hora, você pensa que você está numa BR, numa rodovia estadual, né? Enfim, alguma rodovia de fluxo rápido, né, de via rápida, e a velocidade é 100 por hora, você está a 33 km por hora, é uma velocidade muito devagar, entendeu? Então a gente também pode descartar essa daqui. No nosso caso aqui, pessoal, a alternativa correta seria a última alternativa, né? Metade da velocidade máxima regulamentada para a via, certo? Essa aqui é a nossa alternativa correta. Então, se, por exemplo, você está numa rodovia, é 100 km por hora, 90, a metade de 100 é 50, metade de 90 é 45, metade de 80, 40 km por hora. Se você estiver abaixo dessa metade da velocidade máxima, no nosso caso, no nosso exemplo aqui é 100 km por hora, você está a menos que 50, você pode ser multado. Não quer dizer que você vai ser multado, mas você pode ser multado. Porque você está desobedecendo uma lei de trânsito. Assim como tem a velocidade máxima, tem a velocidade mínima. Porque se você andar abaixo da velocidade mínima, você pode ocasionar um acidente, né? Enfim, então a gente tem essa questão aí. Beleza? Vamos para a questão 2. Questão 2 está dizendo o seguinte, pessoal. Ó. Entre as técnicas de direção defensiva estão agrupadas 5 elementos básicos. A gente tem conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Tá dentro daquilo que a gente imagina. Vamos colocar ela aqui certa, mas vamos analisar as demais. Atenção, habilidade, experiência de 2 anos, segurança e prudência. Nesse nosso caso aqui, a única que não está fechando é essa questão aqui, ó, da experiência de 2 anos. Porque uma pessoa recém-habilitada, recém tirou sua carteira de motorista, ela não tem experiência de 2 anos. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o que está errado seria essa parte aqui, ó, experiência de 2 anos. Então, a alternativa é errada. Vamos ver a terceira. Habilidade, ação, prudência, conhecimentos técnicos e previsão. Aqui, pessoal, a gente não pode afirmar conhecimentos técnicos, porque a pessoa que tem a sua CNH, ela tem o conhecimento teórico, né, e um pequeno conhecimento prático, né, da parte de direção, né, de condução do veículo. Mas conhecimento técnico ela não é obrigada a ter para conduzir um veículo. Se ela tiver, beleza, legal, bacana, mas não é uma coisa obrigatória, né? E lembrando, pessoal, é da direção defensiva.
Isso aqui já se enquadra em outro campo, né? Então podemos descartar também. Vamos para a última. Atenção, previsão, habilidade, conhecimentos mecânicos e prudência. O mesmo caso aqui do conhecimento técnico, pessoal. Conhecimento mecânico, se você tiver, beleza, show de bola, melhor ainda, né? Você sabe como mexer no motor, enfim, sabe como é o funcionamento, mas é uma coisa obrigatória. E não é uma técnica de direção defensiva, relembrando, né, pessoal? Então, alternativa errada. A nossa alternativa correta, né? Os 5 elementos básicos da direção defensiva é conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Beleza? Vamos para a nossa terceira pergunta. Terceira pergunta, ele está dizendo o seguinte, pessoal, ó. São tipos de direção defensiva, ó. Tipo de direção defensiva. Vamos lá, novamente relacionado à direção defensiva. Disciplinar e legal, preventiva e corretiva, eficiente e utilitária e segura e insegura. Daqui a gente já pode descartar algumas aqui, pessoal. Segura e insegura, a direção defensiva vai ser sempre segura, eficiente e utilitária. A direção defensiva tem que ser eficiente. Utilitária fica em segundo plano, porque o que é utilitária? Uma coisa que é útil, né? A direção defensiva é sempre útil, mas não se enquadra como um tipo de direção defensiva, entendeu? Então também está errado. Disciplinar e legal. Disciplinar quer dizer relacionada à disciplina e legal é aquela baseada em leis. Se você analisar, de todo modo não está errado. Porém, pessoal, a gente tem que lembrar, né? O tipo de direção defensiva. Tudo isso aqui a gente verifica nos nossos conhecimentos lá quando a gente está estudando a parte teórica. Por quê? Tem a direção preventiva, que antes de acontecer um acidente, você tem que adotar essa postura sempre que você for conduzir. E a corretiva é quando acontece algum sinistro. Você está dirigindo a sua via, né? Na sua faixa correta, né? E, por exemplo, na via contrária do lado oposto, né? Uma pessoa, um condutor, está fazendo uma ultrapassagem em local indevido, por exemplo, em faixa contínua, né? E ele faz uma ultrapassagem perigosa, né? Em faixa contínua ou na curva, por exemplo, que ele não tem uma visão e ele invade a sua pista. Você está indo na sua via correto e ele invade a sua pista. Você tem que tomar uma ação rápida, né? E precisa. E isso se torna uma direção defensiva corretiva, porque você está corrigindo um erro seu, pode ser seu ou pode ser de outra pessoa. Você não vai bater de frente, colidir de frente com essa pessoa. Se for possível, você vai retirar o veículo, né, colocar no acostamento ou até, enfim, colocar para fora da pista, né, para evitar uma colisão frontal, que pode ser muito mais grave que, de repente, um acidente que possa vir você cair fora da pista, enfim. Você vai ter um prejuízo, mas é uma direção defensiva corretiva, né, corrigindo um erro, né, uma ação imprudente, enfim, né. Então ela se enquadra nesses dois tipos de direção, né, beleza? Vamos lá. Exercício 4. Para habilitar-se na categoria D, pessoal, categoria D, que é a condução de caminhões, né, acima de um certo peso, né, mas é a parte de caminhões, né. O candidato deverá ser, então está dando algumas opções aqui pra gente, pessoal, maior de 18 anos. Ele tem que ser, realmente, tem que ser maior de 18 anos. Porém, para você ter a carteira D, categoria D, com 18 anos você não consegue, porque você tem que ter a sua categoria AB, ou só A, né, ou só B, por um certo tempo. Então, você recém completou 18 anos, você está autorizado a ter a sua primeira CNH. Então, nesse nosso caso aqui, está errada. O candidato deverá ser penalmente imputável, não importando a sua idade. Também isso aqui não quer dizer, pessoal, porque a gente tem que ter uma idade mínima, entendeu? Nesse caso aqui, ó, não importando a sua idade, já está errado por causa disso, né? Penalmente imputável seria assim, uma pessoa que ela já responderia na lei, por exemplo, uma pessoa que tem a sua maioridade antes de 18 anos, por exemplo. Ele já responde por si, porém, ele, no nosso caso aqui, para ter a categoria dele, tem que ter uma idade mínima, né? Que é o requisito mínimo, né? Beleza, pessoal? Então, a terceira alternativa, menor de 21 anos, também não é a alternativa errada. Por quê? Porque ele tem que ser maior de 21 anos, né? Justamente para o que eu comentei por vocês. Ele tem que ter a sua primeira CNH por um certo período, né? Depois de um ano ele tem a provisória, a CNH provisória, depois tem a definitiva, e daí depois sim ele consegue, depois de pelo menos, né, um ano, né? Não é obrigado você a tirar a carteira a partir de 18 anos, porém é a partir de 18 anos que você é autorizado a ter. Tem gente que vai tirar sua primeira CNH com 20, 30, 40, 50, 60 anos, né? Enfim, mas a idade mínima, né, tem que ser maior de 20 anos para ter a categoria D. Beleza? Vamos em frente aqui, pessoal. Nosso quinto exercício. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se. Então vamos lá, pessoal. Alimentação, elétrico, arrefecimento e inflamação. O que mantém o sistema aqui, ó, na temperatura adequada, né, do motor, né, é o sistema de arrefecimento,
que é onde fica ali o aditivo, né, para resfriamento, né, que esse aditivo que fica ali no reservatório, ele vai para onde? Vai para o radiador, né, que é onde passa ali naquelas tubulações, né, e mantém o motor refrigerado, né, dentro daquela temperatura que é recomendado de funcionamento dele, né. No nosso caso, então, a alternativa correta é o sistema de arrefecimento, embora ele tenha todos os outros demais sistemas também, tá, pessoal? Mas no nosso caso aqui refere à temperatura, é o sistema de arrefecimento. Exercício 6. Exercício 6, pessoal, está dizendo o seguinte: quando estacionar o veículo sobre a pista de rolamento, nossa via de tráfego, né, o condutor será punido com multa apenas, remoção do veículo e multa, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa, ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação. No nosso caso aqui, pessoal, quando você para na via, né, sobre a via de rolamento, não no acostamento, tá, pessoal? Na pista de rolamento, onde tem o tráfego de veículos, né? Vai ter a remoção do veículo do local, porque está atrapalhando o trânsito, está um local perigoso, pode ocasionar um acidente, e também a aplicação de multa. A multa, no nosso caso aqui, seria multa gravíssima, porque você está colocando em um risco muito grande a sua vida e as demais pessoas. Por exemplo, colocando um exemplo aqui prático, pessoal. Você está indo numa rodovia, pista simples, não tem acostamento, por exemplo, né? O acostamento é aquele acostamento reduzido. Você para o seu veículo no meio da faixa de rolamento do seu lado, né? O seu lado da via de condução, né? E você para ali, você vai trancar a pista. As pessoas não vão conseguir nem ir para frente, né? E você vai estar obstruindo a via. Então ali está uma chance muito grande, né? Um risco muito grande de você ocasionar um acidente, né? Então por isso que é uma infração gravíssima, né? E você tem o seu veículo removido do local. Beleza, pessoal. Exercício 7. O procedimento correto em um declive. Declive é quando você desce, pessoal. Aclive é quando você sobe. O procedimento correto em um declive acentuado é, então, que a gente tem uma descida acentuada, uma descida grave, uma descida íngreme, né? O procedimento correto qual é, pessoal? Utilizar o ponto morto, deixar o veículo na banguela, que a gente diz, né? Desengatar a marcha, desengrenar ali. Alternativa errada, pessoal. Isso é uma atitude imprudente, tá, pessoal? Utilizar a mesma marcha que seria necessária no caso de um aclive, uma subida acentuada. Opa, essa aqui já está correto, pessoal. Que também a gente diz o seguinte, né? Utilizar a marcha que seria necessária no caso de um aclive. Para você subir um morro, por exemplo, né? Você não consegue subir numa quinta marcha, por exemplo. Por quê? Se for um morro muito acentuado, como é o nosso exemplo aqui, nosso exercício. Porque o seu motor não vai ter a potência necessária para entregar o RPM, né? O que seria a aceleração do motor necessária para subir. Por quê? Isso vai dizer de cada veículo. Você pode subir num veículo, por exemplo, em quarta marcha, um veículo mais potente, assim como um veículo menos potente, você tem que subir em terceira ou segunda, entendeu? Tudo vai depender da potência do veículo. Mas no caso aqui, ó, utilizar a mesma marcha que você é necessário para subir. Por quê? Você está num aclive muito acentuado. Geralmente, né, numa rodovia, assim, né, você sobe numa terceira, né? Quarta, terceira, dependendo, né? Geralmente na terceira, que é uma marcha que tem um giro alto, né? Uma velocidade não tão alta, né? Claro que isso varia de veículo para veículo, mas no modo geral, tá, pessoal? Grande parte dos veículos seria isso aí. Então você vai subir numa terceira marcha. Então para descer você vai usar o freio motor, que é a própria rotação do veículo, né? Que cada marcha tem um limite de velocidade que ele alcança. Então você está descendo, em vez de você usar somente o freio do veículo, né? Que é o pedal de freio ali, para não ter um superaquecimento, um desgaste muito grande do freio, que possa vir a perder o freio, né? Você engata a terceira marcha e deixa o motor, a própria aceleração do motor, a RPM do motor, subir, elevar, né? E o motor mesmo vai segurar a velocidade do veículo, vai impedir dele aumentar muito, né? Se aumentar vai ser pouca coisa, né? E vai manter um giro alto do motor e a velocidade vai manter também a velocidade estável ali também. E daí, se for necessário reduzir a velocidade mais, você pode estar pisando no freio, né? Ou até reduzindo a marcha também. Você de repente pega um caminhão na frente, ele está descendo a 30 por hora, 20 km por hora, você não vai conseguir descer numa terceira marcha, você vai usar muito freio. Então você pode reduzir para uma segunda, que ele vai aumentar o giro e vai segurar o motor e você só vai freando no pedal quando for necessário, né? Beleza? Então beleza, pessoal. Então acho que ficou bem clara essa questão aí, né? Que seria esse freio motor, né? Que é a utilização da marcha, né? Testar o acelerador e desengrenar o veículo também está errado, que é uma atitude imprudente, porque você vai testar o acelerador, você vai pisar no acelerador, você vai aumentar a velocidade e vai desengatar a marcha, pessoal. Desengatar a marcha, o veículo vai ficar na banguela, que seria como o ponto morto aqui, né, pessoal? E quando o veículo ficar na banguela, o giro do motor não tem rotação, porque ele não tem uma marcha engrenada. Então ele vai ficar na banguela, vai ficar sem nenhuma marcha engatada, e se é uma descida ele vai embalar.
Se for um veículo mais pesado, né, ele vai embalar e talvez você não vai conseguir engatar a marcha. De repente você tá ali com a marcha desengatada ali, tá no ponto morto. Você não vai conseguir engatar a marcha e vai ter que usar o freio, né, o pedal, e pode ser que superaqueça o freio. Se você não tiver com a manutenção em dia, o freio estiver ruim, né, ele não vai conseguir segurar, não vai ter uma freada adequada, né, uma freada que seria o normal, né, e você vai acabar colidindo, batendo, perdendo o controle do veículo, né, enfim, né, capotando, né. Então é um risco muito grande. E por fim, desligar o motor do veículo. Isso também é uma atitude muito imprudente, né? Que às vezes o pessoal, vou desligar o motor para economizar o combustível. Não, pessoal, porque você desligando o motor ali, né? Você não tem um controle adequado do freio, ele não tem uma eficácia legal, né? Uma eficácia adequada, né? Então a alternativa correta seria aqui, ó, utilizar a mesma marcha que seria necessário no caso de um aclive acentuado, tá, pessoal? Então essa é a alternativa correta. Exercício 8. O sinal vital que não varia com a idade é... Isso aqui é uma questão de primeiros socorros, que é um primeiro... a gente diz, né, que é o primeiro socorros básicos, né? A questão da ali... Os cuidados básicos, né? As coisas bem básicas, né? Então, o único sinal que não varia, pessoal, com o aumento da idade, né? Uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais idosa, né? Seria a temperatura, tá, pessoal? É o único sinal que não varia. O batimento cardíaco varia... Entendeu, pessoal? Varia o batimento cardíaco, que seria o pulso, né? A respiração e a pressão arterial varia o quê? Com a idade, se tem algum problema de saúde, enfim. Então, tudo isso aí varia. A única coisa que não varia é a temperatura, né, pessoal? Isso aí é a única sinal vital que não varia, né? Exercício número 9, pessoal, ó. Já aqui a gente tem uma figura, né? A placa abaixo, isso aqui é uma placa, tá, pessoal? Significa o quê? Peso bruto total máximo permitido. Pode ver que é muito similar às alternativas, tá, pessoal? A gente tem que se atentar, né, ao que está dizendo cada uma, ó, pessoal. Então, ó, peso bruto total máximo proibido. Essa palavra que está errada aqui, ó, é a proibido, tá, pessoal? Por quê? Essa placa está dizendo aqui, ó, que é o peso máximo total da via ali, né, que o veículo pode trafegar, né, peso máximo bruto, que é com tudo, né, com carga, com o veículo, né, o peso do veículo, mais as pessoas, mais a bagagem. Se for um caminhão, mais a carga que ele estiver transportando, né? Então, beleza. Então, a gente já sabe que não é o peso bruto total máximo proibido. É o peso bruto total máximo permitido. Que seria qual alternativa, pessoal? Seria ó, a última alternativa, ó, peso bruto total máximo permitido. Mas vamos ver as outras aqui, tá, pessoal? Peso bruto total mínimo permitido, pessoal. Isso aqui é o máximo, tá, pessoal? Porque senão, se fosse o mínimo, somente veículos acima de 10 toneladas, né, que é um veículo muito pesado, né, poderia trafegar na via. E não tem limitação. Nas nossas vias, né, nas nossas rodovias, na cidade, na rodovia, a gente tem somente a limitação do peso bruto total, não o mínimo. Você pode trafegar com uma bicicleta, a pé, de carroça, de caminhão, de carro, né, enfim, de moto, né? Então, o peso mínimo não tem, só o peso máximo. E o peso bruto permitido, tá, pessoal? Não deixe de estar errado, ó, peso bruto permitido, mas isso aqui, ó, é o peso bruto total, porque o total ele está somando tudo, que é como eu comentei para vocês, é o peso do veículo mesmo, né, do motor, os seus componentes, né, enfim, toda a parte ali do veículo, né, mais os passageiros, se você tiver uma pessoa, em 2, em 3, em 4, em 5, em veículos maiores também, em ônibus também, e também a carga do que seria a bagagem, né, o peso, né, o transporte de mercadorias, enfim, tudo que for somado tem o peso bruto total. A soma de tudo, né, tem que ser o máximo, né, permitido, que é a nossa alternativa aqui. Por fim, pessoal, nosso 10º e último exercício aqui a gente tem, ó, se o candidato à habilitação for reprovado no exame de direção veicular, ele só poderá realizar o novo exame após. O exame de direção veicular, pessoal, é a prova que o aplicador, né, o avaliador do Detran faz junto com você, tá, pessoal? A prova de direção que a gente diz, né? Não as aulas, a prova, tá, pessoal? Então, se ele for reprovado lá, que daí tem a prova de direção, a de estacionar, de baliza, né? Se você for reprovado, né? Quanto tempo você tem que aguardar para fazer um novo exame, um novo teste, né? Então, a gente tem aqui, ó, você pode, pessoal, executar a qualquer momento, tá, pessoal? A qualquer tempo, não é necessário esperar nenhum prazo. Isso, o que acontece, pessoal? Não é obrigatório ter nenhum prazo, ó, tem que esperar 5 dias, 10 dias, 15 dias, como estão essas alternativas aqui, tá, pessoal? Mas às vezes, por exemplo, dependendo da cidade, não tem uma prova muito seguida, assim, todo dia. Geralmente é uma prova semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, depende da demanda da cidade. Se for uma cidade menor, de interior, ela não tem toda essa frequência. Às vezes vai ser 1, 2, 3, ou a cada 10 dias, a cada 15 dias, né? Vai depender de quando tiver uma próxima prova
agendada, né, que o avaliador do Detran vai estar fazendo a avaliação, né, vai depender por isso, né. E você não é obrigado a fazer mais aulas com autoescola, tá, pessoal? Fica a critério de cada um, tá? De repente o seu instrutor lá, que você tem na autoescola, se você fez lá, ele vai recomendar, você reprovou, recomendamos o quê? Reprovou na baliza, então vamos fazer mais algumas aulas de baliza. Você também se sente mais confiante, mais preparado, pode fazer as aulas, né, e depois faz a prova, né. Ou não, tá tudo certo, foi só um nervosismo no dia lá, né? Só foi um detalhe lá, eu sei fazer, eu tenho um desempenho legal, eu consigo fazer nas aulas. Então não, é só aguardar a próxima vez que vai ter, né? Essa prova que vai ter o avaliador e você vai conseguir fazer. E enfim, passando você vai ter a sua CNH provisória, enfim, vai estar prosseguimento no trâmite, tá? Mas não tem um prazo mínimo, tá? Vai depender o quê? Da agenda do Detran da sua cidade, né? Onde o avaliador deles vai estar fazendo essa aplicação, tá? Então, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês também. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai conversando, trocando uma ideia, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todo mundo e valeu!